Quanto por cento da riqueza construída ao longo da sua vida está ligado a relacionamento e quanto está ligado a conhecimento? E é gigantesco. É acima de 70% da atribuição que eles dão é relacionamento. O quanto o relacionamento está dando o resultado para os nossos negócios. Hoje eu consegui crescer como negócio porque eu busquei conhecimento. Qual é o jogo inteligente de empresários que crescem? Porque muitos empresários que não têm essa mentalidade, muitas vezes não sabem o que faz estagnar o negócio. E aqui está um dos segredos, que é o poder das conexões, das relações e do network dentro do mundo dos negócios. Se ajusta, vira um ciclo, porque as pessoas também que têm essa visão de mundo, né, se aproximam de você também. O cliente também, ele se aproxima de você, porque ele sabe que ele é uma pessoa que vai exigir o melhor, mas ele vai receber o melhor da tua empresa. Estamos começando mais um ResultaCast, um podcast que faz você crescer, inspirar você a liderar com eficiência, se tornando cada vez imparável. E nessa nova série que estamos iniciando, justamente vamos trazer empresários para estar debatendo sobre temas que acontecem nos bastidores de todo negócio que quer crescer, que quer prosperar e poder cada vez mais impactar no seu mercado. E nada melhor do que estar aqui na companhia do meu sócio e também companheiro aí de vida, Alexandre. Dá as boas-vindas aí, Alexandre, a nossa nova série do ResultaCast. Bora lá, mais uma série, mais um momento especial para a gente poder compartilhar e principalmente ouvir experiências, vivências, a realidade, que é a busca, quando a gente vai buscar uma informação, vai buscar uma técnica, vai buscar algo que pessoas de sucesso estão fazendo, nada melhor do que olhar para a realidade, para o dia a dia, para os negócios que estão acontecendo e principalmente para as conquistas desses convidados especiais, né, Andressa? Exato, e nesse formato que a gente está iniciando nessa nova série, o objetivo central é bater um papo mesmo, é falar, é opinar, é entender a mentalidade, a visão e a forma real com que esses empresários dominam a gestão, a liderança e os seus próprios desafios, as suas angústias, os seus percalços, porque a gente recebe, né, Alexandre, muitos feedbacks de pessoas que esperam o próximo episódio para poder conhecer essas histórias, para poder se inspirar e poder levar cada vez mais força, mentalidade vencedora para os seus negócios, para a sua liderança e para profissionais que queiram crescer. E nessa nova série... E aí vem o ponto, né, Andressa? Muitas vezes a gente faz um curso lá, participa num evento e vou buscar a sacada paga, né? Nós falamos muito disso, né? É Sacada paga. Sobre isso, a sacada paga. E é justamente esse o intuito do podcast, trazer evidências, experiências reais para você, ouvinte, né, quem está nos assistindo, possa absorver uma sacada paga de profissionais com experiência, com bagagem, com sucesso. E logo de cara temos dois convidados. Uau, são especiais, mas antes dos convidados temos o tema, né? Vamos falar do tema, o que vem nesse tema de hoje, que é algo que... e esses convidados, eu admiro muito eles porque eles têm isso na veia, isso forte, isso como uma estratégia inteligente que fortalece o negócio. Nós vamos falar hoje sobre conexões que fortalecem os negócios, nós vamos falar sobre network e qual é o jogo inteligente de empresários que crescem. Porque muitos empresários que não têm essa mentalidade, muitas vezes não sabem o que faz estagnar o negócio. E aqui está um dos segredos, que é o poder das conexões, das relações e do network dentro do mundo dos negócios. E nós vamos estar trazendo eles para contar um pouco mais de como eles fazem isso com muito sucesso, com muita maestria, e também porque eles não eram assim no passado, eles se tornaram empresários com essa habilidade e essa força, esse talento de relacionar, conectar e ser também uma força de liderança social nas suas comunidades. Vamos lá, Alexandre? O impacto, né, Andressa? O impacto que eles geram para a comunidade, o valiosíssimo. envolvimento com a sociedade,
e relacionamento que gera negócios, né? Existem inúmeras pesquisas que trazem o quanto o network influencia, quantas relações influenciam no seu resultado. E é sobre isso, duas pessoas que a gente tem uma admiração gigante. Quando a gente colocou o tema do próximo podcast, veio na hora, né? Tem que ser eles, tem que ser eles. Tem que ser eles. E hoje nós temos o privilégio de ter duas pessoas admiráveis, dois profissionais que têm essa pegada para a comunidade, têm um respeito gigantesco com as pessoas que trabalham com eles, e não apenas os que trabalham, as pessoas que convivem e estão no seu meio de convívio. E para começar, nós temos, né, uma pessoa que a gente tem um carinho, uma admiração gigante. Eu costumo dizer que o coração dele, Andressa, se fosse medir a generosidade e o cuidado que ele tem com as pessoas à sua volta, com certeza não caberia no peito, viu? Faltaria espaço. Isso envolve o âmbito da sociedade, da empresa, da família. É uma pessoa muito família também. E é o nosso conterrâneo, né? Isso aí, rodeiense. Rodeiense raiz, né? Que fez uma trajetória brilhante quando colaborador, né? Quando funcionário, exerceu muito bem o seu network, criou e estabeleceu relações fantásticas com as pessoas, com a comunidade como um todo, aproveitou, como eu costumo dizer, né? Não é trabalhar para a empresa, primeiro trabalhe para você. E ele fez muito bem esse trabalho, plantou muito, e esse plantio resultou, né, na empresa Perotti Construções, né, uma empresa que trabalha no segmento da construção civil, trabalha, né, também na parte de materiais de construção. E eu deixo aqui as boas-vindas. Joviano, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que satisfação, hein, Alexandre? Ouvir todas essas palavras aí, suas. Satisfação estar contigo, com a Andressa, com meu colega empresário e amigo de várias jornadas já em nossos treinamentos empresariais, aí o Evandro da Idemóveis, né? Uma alegria poder estar nesse momento compartilhando um pouco da trajetória da gente, da vida pessoal, da vida dos negócios, né? E o que o Alexandre fala, existem oportunidades na vida, né, Alexandre? Que você vai entender no futuro ela. Agora, se você souber aproveitar essa oportunidade que a vida te dá muitas vezes, você pode usufruir sem a intenção, mas ao natural da tua vida colher futuramente. Foi o que aconteceu, né, na minha trajetória de vida, né? Muito ligado ao tema de vocês hoje, né? Que é voltado pelo lado realmente de criar conexões com a comunidade, com pessoas, com a família, com os locais onde a gente tem passado, né? E é uma alegria, né, poder compartilhar um pouco disso aqui nesse ResultaCast, né? Porque tenho certeza que alguma coisa que a gente leva para a vida daqui a pouco possa servir para algum jovem, para alguma pessoa que está aí na sua trajetória de vida também, saindo um pouco da origem onde eu saí para chegar onde a gente conseguiu chegar até então, né? Já vamos chegar lá, e esse é o objetivo, é nós trazer histórias reais, o como você construiu a sua jornada, assim como nós temos um segundo convidado, né, Andressa? Esse é o diferencial, digamos assim, dessa nova etapa do ResultaCast, onde a gente quer trazer mais pessoas para debater o mesmo tema, para justamente encontrar pontos de vista. E aí, essa segunda pessoa, quando a gente falou em network, na hora veio uma pessoa que a gente tem um carinho gigantesco. O empresário raiz aí, que tem uma força de empreendedorismo admirável. Este é a raiz mesmo, uma pessoa que a gente conheceu durante a jornada da Resulta, não conhecia antes. Nosso primeiro cliente da Resulta. Aí que ele ia chegar no ponto, né, Andressa? Esse é sempre lembrado com muito carinho, né? Realmente está no DNA da Resulta, porque foi realmente a primeira pessoa que abriu as portas para o projeto Resulta Mais. Então essa pessoa, a gente pôde conhecer um pouco mais da história dele, uma história brilhante. Participamos da comemoração, né, de
30 aí? 30. 30 anos, né, de anos. TD Móveis. Podemos ouvir mais a fundo essa história gigantesca. É uma pessoa que a gente tem um carinho enorme e a gente sabe que exerce com excelência, assim, ó, é um grande exemplo de network, relações e com certeza, mas isso ele vai contar para nós depois, né? Ele deve ter colhido muitos frutos dessa Habilidade. habilidade que ele tem, mas antes da habilidade network, né, vem o coração grande, porque ninguém recebe o que não é capaz de dar ao outro. De E com plantar. certeza, essas duas pessoas que estão aqui plantaram muito para poder colher. Seja bem-vindo, então, o nosso amigo, parceiro, né, que abriu a primeira porta para a Resulta. Ele que tem uma empresa fantástica, na qual somos cliente, né, Andressa, pelo alto nível de qualidade, onde ele tem uma marcenaria de móveis de alto padrão e aqui sim, o dono faz toda a diferença porque o olhar dele é contínuo, sempre buscando fazer melhor, sempre buscando inovar, trazer realmente o seu diferencial no seu nicho de mercado, que por isso tem crescido mais e mais. Evandro Dalagnol, seja bem-vindo ao nosso novo episódio ResultaCast. Temos uma satisfação e uma honra gigantesca de ter você conosco. Muito obrigado para Alexandre, Andressa, Perotti. E dizer que agora tem o cara que tá complicado de falar alguma coisa depois de tanto elogio, né? Parece que tu, o cara como empresário é tão pouco elogiado muitas vezes que quando acontece tu nem parece que é tanta coisa assim. É decoração, é Mas- verdadeiro, viu? Mas na verdade a gente tem um jeito muito simples de trabalhar. A gente acredita muito no trabalho, acima de tudo. Acho que o lucro é uma consequência de muito trabalho. O lucro precisa ser tido para a empresa crescer, para a empresa investir. Nós estamos aqui para dividir algumas coisas, não para ensinar ninguém, mas simplesmente algumas coisas que deu certo para nós e nós acreditamos que vai continuar dando certo em outras empresas, como também tornar o processo mais leve, né? Eu acho que nós tivemos grande felicidade quando a Edemóveis acreditou na Resulta 9 anos atrás, 8 anos atrás, de pegar o primeiro treinamento dentro da fábrica. Foi assim um momento que nós estávamos vivendo, nós queremos chegar a isso. Só que nós não estávamos enxergando que nós já estávamos chegando no momento. E no momento que conversamos com o Alexandre e com a Andressa e vimos que eles têm a capacidade de ter o chão de fábrica, que a gente chama, né? Que foi desenvolver uma empresa, que nem a empresa deles, e tornar isso, e querer dividir com nós isso, acho que não tinha como não dar certo. Foi um momento bem difícil para mim, porque chegou na metade do treinamento, eu queria mudar os meus colaboradores, na verdade quem tinha que mudar era eu, né? E depois daquele dia até hoje eu nunca parei de treinar, nunca parei de melhorar, nunca parei de escutar as pessoas. E cada momento, cada virada de chave sempre foi escutando alguém. Então, aí a gente com isso também sempre teve essa facilidade. Participo de Rotary até hoje, participo do Promenor durante 15 anos. Hoje eu estou vice-presidente da Fazenda Bárbara Marques, da Fazenda Cristo Rei, lá da pessoal que tem problemas com vícios e coisas. Então, quer dizer, a gente o Bárbara Marques da parte feminina. Mas a gente está sempre se desenvolvendo e sempre fazendo esse network com os clientes, com os amigos, com as empresas, né? Eu acho que não tem como tu não olhar para uma empresa, sendo que tu pode ser colega, tu pode aprender, mas também tu pode vender. Então, no momento que tu se coloca à disposição de um jeito simples, de um jeito tranquilo, a gente vai aprender junto, né? E fico muito feliz de estar aqui no meio de vocês. Que alegria nós estarmos aqui, poder falar sobre isso e dividir e fazer essa reflexão para muitos empresários. Porque às vezes a gente não para pensar do quanto conexões, network, relacionamento é uma moeda de alto valor. É uma moeda inteligente dentro dos negócios e que muitos empresários, ainda com uma visão míope, que eu costumo chamar, acreditam que ficar na sua própria bolha, ficar escondido dentro do seu próprio negócio ou esperar que o cliente venha é uma alternativa. E não. E vocês são a prova disso dentro da gestão estratégica de crescimento de vocês. E por isso que eu quero já começar perguntando, né? Vou perguntar para o Joviano, mas assim, a gente vai conversando, um pode entrar e complementar o outro, porque essa é a ideia. Sobre isso, né? Eu sei que o Joviano, meu pai, né?
com muita alegria. Meu pai foi o primeiro líder, certo? Lá na Creluz. Meu pai era gerente da Creluz e justamente o Joviano entrou. E tu entrou como estagiário ou como já como é que foi? Andressa, é uma história, né, que teu pai conseguiu ver de perto, né, quem que era aquele cara que não tinha muita coragem não digo coragem, mas tinha muito receio, né, Isso, de se comunicar, de se de expressar. expressar, de me comunicar e foi na Creluz, eu comecei lá com meus 15 anos, né, e aí na época por contrato, porque ainda era novo e jovem, e o teu pai era o gerente da loja Irodeio Isso aí. Bonito e a gente vivenciou muitos momentos lá, fez parte da minha trajetória, né? E não só com ele, com muitas pessoas dentro da cooperativa, por onde eu trabalhei na época por 17 anos e meio, né? Ah, e cabe a gente, sabe, assim, porque é desafiador você sair de lá da roça, né? Sem ter muita bagagem, assim, de desenvoltura, de conhecimento mesmo, né? Mas o que que a gente tinha muito, né, que vem dessas gerações, né, que nem nós falávamos com o Evandro antes, que é aquela coisa de encarar os desafios que a vida Isso. traz, né? Encarar, vai vir dificuldades. Eu até tenho uma situação, né, Andrés, que eu entendo hoje, que nós acordamos de manhã com 70% de problemas para serem resolvidos durante o dia, Uhum. né? E a vida, quando a gente é jovem e está iniciando essa trajetória, que nem eu lá nos meus 15 anos, eu acredito que seja quase 100% já, né? Uhum. Porque tu tá aprendendo tudo, tu ainda não tem bagagem nenhuma. Uhum. E não adianta a gente achar que tu vai começar de cima para baixo. Tu pode até se achar que tu tem conhecimento, mas tu não tem trajetória, né? Não tem como pular etapa. Justamente isso, né, Evandro? E foi o que aconteceu comigo lá naquele início, né? Encarando esses desafios. Mas é aí que tá. Você era extremamente tímido. Quando a gente acha que o empresário ele tem que ser bom de comunicação para ter relacionamento, que ele já vem com essa habilidade desenvolvida, não. Se nós vamos ver, tanto comigo, com o Alexandre, com você, o Evandro, nós estava conhecendo ali, acho que já, o Evandro já tinha mais essa habilidade. Mas essa habilidade de se comunicar, fazer relacionamentos e network, é extremamente que a gente tem a capacidade de se desenvolver. E eu trago o exemplo do Jove, porque hoje é um talento, é um diferencial competitivo do teu negócio, mas que vem de você, e que você não veio pronto assim. Você começou na tua carreira com muitos desafios em relação a se conectar, a se relacionar, a se comunicar. Como que você vê hoje isso, Joviano? O network, a capacidade de conexão com outras pessoas, hoje na tua visão como empresário? Eu vejo um pouco do que o Alexandre falou antes, né? Que a gente tem que fazer a parte da gente pra gente. Eu sempre digo para minha equipe lá na empresa, vocês estão trabalhando para mim e para o meu irmão, para o Valmir, mas vocês estão trabalhando muito mais para você mesmo. Exatamente. E comigo, essa conexão, essa oportunidade que eu tive nesses 17 anos e meio lá, foi aonde eu entendi que eu tinha que buscar o meu autodesenvolvimento. Eu tinha que buscar o meu conhecimento, eu tinha que buscar um treinamento, eu tinha que buscar um curso, eu tinha que encarar o desafio do dia a dia. Aqueles 70% que eu falei que a gente acorda durante o dia que tem problema, tem. Hoje nos negócios, na vida pessoal da gente, né, você está ali para resolver e solucionar situações das pessoas, do colaborador, do cliente, do fornecedor. E se você tiver uma mentalidade boa, tiver um discernimento bom como ser humano, com certeza esse 70% no final do dia já vai ser quase nada, né? E isso vai te trazer daí uma conexão ainda muito maior com as pessoas. E foi o que eu procurei, né, Andressa, nesse meu período de vida, de história, de sair da onde eu saí, né, sem muita comunicação, busquei me autodesenvolver, consegui conquistar o meu espaço por onde eu passei, tanto que nesse período eu acabei virando presidente e liderança de muitas entidades. Sendo vereador, inclusive. Inclusive com 24 anos, fui desafiado pela comunidade a concorrer a vereador, veja só. Exatamente. Muita gente nem sabe na vida aí que eu fui vereador, né? Exato. Meus filhos me 24 perguntam anos. hoje, é verdade, pai, tu foi vereador, né? Tipo,
Mas o que foi isso? Foi uma oportunidade de conexão, de desenvolvimento com outras pessoas, onde eu convivi, que fez com que eu me tornasse, na época, o vereador mais votado, inclusive, no município, com 24 anos de idade. Mas o que eu carreguei isso? Eu não carreguei isso um lado político, um lado partidário, eu carreguei isso como uma experiência de vida, como uma oportunidade de criar mais um leque, né, de conexão, De relacionamento. mais um leque de relacionamento, mais um grupo de pessoas e mais um conhecimento para a vida, né? Exatamente. E um aprendizado para a vida muito grande, porque imagina Grandioso. você conviver com um setor que poucas pessoas têm a oportunidade de conviver, que é o setor político. Não seguir trajetória política não é meu objetivo, acho que Deus guardou para mim o dom de tocar os negócios que a gente está na linha de frente hoje, e eu sempre digo que o que me realiza, né, essa conexão toda que eu criei, né, sendo presidente de inúmeras entidades, estando sempre tipo assim, ó, eu vejo que na vida você tem que fazer as coisas acontecerem, né? E não é só para ti. Muitas vezes o que você vai ter que fazer não te traz nem bônus nenhum. Na hora tu tem que ir lá ajudar lá numa entidade, ajudar lá num evento, ajudar lá numa festa, assumir uma diretoria, que nem o nosso colega Evandro, né, tem mais experiência ainda, muitos anos assumindo de diretorias. Tu olha por isso, vai tirar meu tempo, vai envolver, vai ter horários, mas o que isso vai te trazer? Isso vai te trazer um relacionamento muito maior na comunidade. Boa. Tu vai se tornar uma pessoa conhecida. Por exemplo, na Creluz eu usei a oportunidade para crescer como colaborador o tempo que estiver lá, para dar o meu melhor, para fazer o meu máximo, Boa. mas ao mesmo tempo eu me tornei conhecido da região toda, com lideranças a nível estadual, nacional, né? Que isso chegou um momento que eu fui para uma área que eu sempre quis ser empresário. Sempre Era foi teu o meu sonho. sonho. Mas eu vejo que não é de hoje para amanhã que as coisas acontecem na vida. Tu tem que te Exato. plantar, tem que fazer a tua parte, né, Alexandre? Tem que, tipo assim, ó, e vai chegar o teu momento, que nem diz o Evandro. O negócio, o lucro, ele é uma coisa, uma consequência, né, Evandro, do teu dia a dia, do teu mundo do dia a dia. E o teu sucesso, ele é uma consequência do que tu plantas, do que tu faz, do que tu cria de relação, né, Alexandre? Exatamente. E aí entra os 3 Is, né? Aham. Até fiz questão de pegar aqui, né, Andressa? Os 3 I do network, né? Que começa, primeiro, né? Ser interessante. O segundo I, interessado. E o terceiro I que vai ser o interesseiro. Ou seja, primeiro passo é a gente realmente ser interessante, que é o que a gente tem a oferecer. Começa, é a base de tudo, é o que eu tenho a oferecer com as pessoas que vão conviver comigo, as pessoas que eu vou me relacionar, seja a comunidade, como o exemplo do Joviano, né? O próprio ED também tem essa relação muito forte com a comunidade, né? Então começa por essa base, é o doar sem pensar em receber. O receber vai ser o último estágio lá na frente. O primeiro passo é a entrega, o que eu me proponho a entregar para o outro. Agora o Joviano, nós temos que pegar uma parte dele que é bem interessante, né, Andressa? A questão da história dele. Que a gente fala que toda evolução e todo crescimento tem uma dor. Sim. Deve ter doído um pouquinho para o Joviano, que tinha muita vergonha de falar, de se, né, de se comunicar, assumir um papel e ter que, por exemplo, fazer programa de rádio que tu fez uma altura, né? Sim. Então, só dar um spoiler pro pessoal, né, Andressa, que esse é o objetivo, né? Doeu, Joviano? Nossa, Alexandre, tipo assim, ó, tu sabe que é na dor que se torna grande? Exatamente. Super acredito nisso. Tipo assim, ó, quando doer muito e você superar essa dor, pode ter certeza que a tua conquista vai ser ainda maior. Né? E eu tive esse desafio, eu não sabia nem me comunicar, e quando eu vi, eu estava na frente do microfone, assim, tendo que falar numa rádio ao vivo. Nós estava com o Evandro ali, sempre trocando essa ideia, né, Evandro? E, cara, isso é dolorido, porque tu tem que sair totalmente fora da tua, Zona de conforto. né? Tu tem que... E o que isso te traz? Te traz uma dor. Outra coisa que te traz, tipo assim, ó, no dia a dia, né? Muita coisa, eu vejo assim, muita coisa nessa questão de sentir a dor, que a dor ela se cura com o tempo, de como você vai lapidando ela,
Até hoje mesmo, nas nossas empresas, né, Evandro? Tem muita dor. A gente como empresário, Tem dor. tem momento que tu quer chegar agora e quebrar o baraco e pá, né, cara? E pescar. É. Mas tem a dor que tu tem que saber, eu sempre digo assim, é o tempo de Deus, né? Tu tem que respirar, analisar, deixar as coisas acontecerem, que tudo no entendimento, na conversa, é resolvível, né? Chega no melhor entendimento, chega no melhor consenso, e nessa questão que você falava ali do contato com as pessoas, eu te dar um exemplo que eu tive agora, essa semana aí, no meu negócio, né? Há muitos anos eu criei muita relação de amizade, né? Mas é que o negócio que nem o Alexandre, se tu ir se aproximar, se eu ir me aproximar do Alexandre com o interesse do negócio, O Alexandre vai perceber. o que vai acontecer com o Alexandre? Esse cara tá vindo aqui porque ele tem um interesse. Vai ficar desconfiado. Eu posso até ter o interesse do negócio, mas a minha conexão com o Alexandre vai ter que ser por algum motivo. Por eu tratar bem o Alexandre e o Alexandre criar um respeito por mim, que eu procurei sempre na vida usar isso. Acho que a gente como ser humano não está acima de ninguém, não é melhor do que ninguém aqui, né? Mas que se você tiver uma boa relação e tratar bem, você vai criando uma conexão com essa pessoa. E essa semana, uma pessoa que há muitos anos que eu tenho uma amizade ali de Frederico, simplesmente me ligou assim, me passa o número de um vendedor, porque eu vou fazer umas melhorias na minha casa, eu não vou nem pesquisar preço, eu vou querer comprar tudo de você, né? Aqui entra o que nós estamos debatendo hoje. Exato. Conexões que geram resultado, geram- negócios, crescimento. É vários anos sou amigo, é de uma amiga minha até, na verdade, né? E aí o que acontece? A confiança que tu cria, né? A verdade que tu leva para essa pessoa, porque não adianta, tem que ser verdadeiro. Quer ter sucesso na vida? Não tem outro segredo, né, Evan? Teu negócio não ia ter 30 anos se você não fosse verdadeiro com o teu cliente, com o teu colaborador, né? Na sociedade, na comunidade, né? Então, eu vejo isso, né? E primeiro sirva para depois ser servido. Principal. E aí nós vamos entrar, né, Andressa? E trazendo o Evandro também, que o Evandro está numa fase diferente, né? O Joviano está na construção do seu negócio, né? Os filhos ainda estão pequenos. O Evandro já está num outro patamar, são 30 anos, né, de móveis, já passou muita água embaixo da ponte, né, Evandro? E agora vem uma transição, que vem os filhos, né, que estão chegando, estão junto, né, tanto o Bruno quanto o Arthur, né, pessoas maravilhosas, com certeza, né, pelo grande espelho que tem, pela grande referência do Evandro, vão manter e vão crescer essa empresa, Multiplicar, né, multiplicar muitas vezes. Mas o grande desafio, Evandro, e aí eu quero trazer para ti, compartilhar, na tua percepção, na percepção do Evandro, olhando para a Edemóveis, o quanto o teu network, as tuas relações pessoais influenciaram e tiveram participação no crescimento e na evolução da Edemóveis. É o que a gente sempre tenta colocar assim e transformar isso em cultura da marcenaria, é que nós temos que fazer o nosso melhor sempre. Podemos cometer algum erro, podemos cometer alguns desvios, mas nós temos que resolver. E ao momento que o cliente nos convoca, o cliente nos vai à busca da Edemóveis, ele quer o melhor, porque ele sabe que nós vamos entregar o melhor que nós podemos fazer. O que o network, o que as relações muito me ajudaram? Eu iniciei trabalhando numa marcenaria com 13 anos, né? 13 anos comecei a varrer uma marcenaria que hoje é Gêmeos Móveis lá do Frederico, né? Com 24 anos eu botei a minha marcenaria. Eu fundei a Edemóveis, já com um pensamento totalmente diferente um pouco do que era a fama de marcenaria, de atrasar, de fazer, de não fazer, de faltar uma peça, não voltar a fazer, porque depois. E não, eu simplesmente digo, não, eu vou fazer uma coisa que nem eu imagino que seja. Me espelhei nas duas principais marcenarias que tinha na região e comecei a visualizar o que eles faziam de certo, e na minha ilustre, já achando que eu podia, não, vou fazer diferente, não, comigo não vai acontecer isso. Aconteceu tudo a mesma coisa. Aconteceu tudo de novo, essas dores, essas dificuldades que no dia a dia, que muitas vezes eu nem encaro muito como problema, porque é trabalho, que não adianta, isso aí nem na vida particular a gente é uma perfeição, né? Pode ter o dinheiro que tu tiver, você vai ter alguma dificuldade, algum desejo além da capacidade que tu quer, e de que tu tem ou que tu queira. Mas eu vejo assim que no momento em que eu comecei a me relacionar Rotary, entidades, sociedade,
clube de carro antigo, lá com o pessoal dos trilheiros. Eu comecei a ver que eles começaram a me procurar mais. Por que eles iam procurar alguém que talvez não... Ah, mas o Evandro tá ali do lado, vamos dar uma opção. Eu tinha um funcionário, às vezes, né, trabalhava tipo das 6 da manhã às 10, 11 da noite. Né? Então, quer dizer, eu tinha que mostrar, além de tudo, eu estava pagando as prestações da empresa que eu adquiri. Meu pai me ajudou com uma parte, outra parte eu assumi 12 prestações no Banrisul, num financiamento para pagar. Então, não tinha, e é bem interessante, porque a primeira oportunidade para mim trabalhar para uma grande construtora, eu estava trabalhando 9 horas da noite na minha fábrica, sozinho lá, fazendo peça de sofá, que eu fornecia para sofá dos Frison, e trocava por tijolo para construir a minha empresa. O Frison levava sofá lá para o litoral e carregava tijolo à vista, e eu trocava pelas pecinhas. Daí, como eram peças pequenas, eu fazia sozinho de noite, e chegava de manhã os funcionários já lixavam para passar para pintura e assim por diante. O Jorge Milani, que era sócio proprietário da construtora Milani, estava num bar que tinha perto da marcenaria, foi lá e disse: Piá, o que tá fazendo nessa hora aí? Eu digo: tô trabalhando, o que eu vou estar fazendo? E meio assim, que esse cara vai me tirar do trabalho essa hora da noite, né? E ele disse: não, vai amanhã lá, eu quero falar contigo. E eu digo: mas eu ir lá na construtora Milani, né? Vou ter que... Né? Fui lá na construtora Milani. Ele conversou comigo, eles deram o projeto da primeira cliente arquiteta que eu trabalhei. Eles me deram para fazer todo o escritório da construtora Milani. Eu já era conhecido do avô, do tio dele, que eu fazia na outra empresa, balcão de banheiro, aqueles kitzinhos, que era um tudo de trelicinha, de madeira, nós fazíamos a parte de baixo, a parte de cima, aquilo vendia que nem água, e nós fornecia para a Milani revendia. Ele disse: não, só tu vai ter que fazer uma peça para mim ver se tu é capaz de fazer o arredondado. Eu tive que comprar a peça, fiz eu acho em 10 vezes para comprar aquela fresa, porque sempre com limite financeiro, mas pensando esguelado, né? E começamos ali. Só para encurtar, essa empresa me deu a oportunidade de fazer construtora, e eu desenvolvi 15 prédios de fórum no estado. Uau! Toda a região da Serra, os 2 regionais de Porto Alegre e um dos maiores que tem no estado, que é Santo Ângelo, né? Que é uma asa assim enorme. E todas as vezes eles me deram primeiro o Planalto, que era um prédio bem pequeno, e depois fomos para Portela, e daí fomos indo. Quando eu vi, eu estava fazendo o prédio de 10, 12 andares, todas as portas, todos os móveis, foi um boom na marcenaria, né? Mas o que eu vi com isso? Que esse relacionamento me levou a conversar mais com eles. Eu tive mais oportunidade. No início eu tinha que esperar para ser atendido. Depois não, já ia entrando, a secretária já, né, deixa passar. Ia lá, sentava com o Clóvis Milani, ele me dava muito conselho. Dizia ele: a tua empresa vai representar o que tu vai ser. A teu relacionamento de amizade vai ser o que a tua empresa vai ser ali fora. E ele foi indo, e me ensinou também de pegar esse dinheiro grosso, que era a venda dos fóruns, e aplicar onde é a sede da empresa hoje. Então, durante 8 anos, eu trabalhei para a construtora Milani, fiz tudo esses prédios, e todo esse dinheiro foi investido onde é a fábrica hoje. Que Foi legal. construído sem financiamento, sem nada. Mas o relacionamento, ele te abre portas, ele te encurta você com o cliente. É isso O que eu queria Alexandre isso que eu queria te perguntar, justamente isso. Acesso não é sorte, é construção. E muita competência. Como é que você construiu, e depois também quero ver como é que vocês começaram a construir, pensando no negócio de vocês já, tá? Sim. Como é que a ED Móveis começou a ter esses acessos? Porque muito empresário que está nos assistindo, que está começando, tu contou do início do teu negócio, e que isso é um dos diferenciais que fizeram dar um boom. Foi quando tu teve acesso a pessoas que tinham oportunidades para fazer justamente essa conexão com o teu produto. Mas como é que você, Evandro, conseguiu fazer esse acesso quando você precisa arquitetas ou outros profissionais ou outros clientes que você almeja? Como é que você começa a construir esse acesso para começar a construir esse vínculo de relacionamento, para daí acontecer como o Jove, da pessoa ligar e dizer: não, ó, quero orçar contigo. Mas antes tudo começa com o acesso. Como é que você construiu isso? Eu vejo hoje, assim, né, com esse preparo todo que que estou buscando para mim mesmo, que a ED Móveis deu muito certo, porque eu baixei a cabeça e trabalhei. Trabalhei e não mudei até hoje o pensamento que eu tenho sobre marcenaria. É fazer o melhor. É usar o melhor material, as melhores marcas, as melhores ferragens, o que tu puder fazer de melhor. E eu comecei a notar que ninguém te julgava porque tu estava com um carro melhor ou um carro pior. Eles queriam olhar o teu trabalho.
E deu, aí nós começamos, e aí tu começa a chegar num cliente, começa a chegar no outro cliente, eles começam a te observar, eles veem que tu não muda de postura com o tempo. E isso também é uma coisa que as empresas têm que cuidar muito. A postura da gente tem que ser a mesma, não é porque tu tá mais ou melhor, ou cresceu um pouco mais ou menos, tu vai deixar de atender aquele cliente que foi lá, que nem esses dias um senhor lá que faz tosa, corta a grama na cidade e coisa, e corta árvores e coisa, foi lá me pedir, ele ficou até sem jeito de chegar lá e para fazer um balcão, ele conseguiu finalmente comprar uma churrasqueira elétrica, que era um sonho dele. E ele disse, mas Evandro, tu nem... Eu disse, o senhor senta aqui, o senhor vai tomar um café com o Arthur e ele vai lhe atender. Nós fizemos aquela peça, parcelamos para eles em 3, 4 vezes. O cara ficou realizado, cara, porque nós até hoje a gente faz qualquer morte de trabalho. E claro que esse relacionamento sempre foi muito visível e eu tinha essa facilidade de enxergar e saber que tinha que ser melhorado. Né? Nós não podemos ficar numa bolha só ali, achando não. E por muito tempo aí, questão de 10 anos, a gente sempre foi o quê? As pessoas vinham comprar da gente. Eu nunca tive preocupação, desde o primeiro cliente até hoje, eu nunca tive preocupação de sair vender. E não, aquele tempo as pessoas vinham muito comprar nós. Uma porque nós estávamos num momento bem bom de localização, o Frederico estava estourando, a região começou a desenvolver para o agro, né, que trouxe muita grana e começou a espalhar dinheiro, muito dinheiro, né, antes era mais restrito. E daí nós começamos a perceber o quê? Nós vamos crescer como? Vamos botar o arquiteto? Vamos começar a desenhar? Não vamos colocar. E foi uma sacada que eu tive uma vez num treinamento desses lá do fórum, que o cara estava explicando o porquê da qualidade e coisa, e eu quis indagar a arquiteta do fórum para fazer diferente um corte. Ela disse, não, o projeto está desenvolvido assim, porque tem uma finalidade e coisa. O que nós vimos e desde aquela vez? O nosso principal colega de trabalho, o meu melhor vendedor é quem? O arquiteto. O momento que o arquiteto... As parcerias. O momento que o arquiteto indicar nós para um cliente, raramente o cliente não vai fazer. É um valor essa indicação. Os valores da empresa. É um valor porque, assim, se tu tá contratando um profissional e ele te indica, tu já confia naquele profissional. Ela encurta caminho de confiança. Exatamente. E a responsabilidade da indicação, ela é dividida com você. Entende? Então, eu vou lá, vou confiar na minha arquiteta, a responsabilidade de dar certo também é dela. E nesses 30 anos aí, sempre foi o arquiteto nosso principal parceiro. Teve depois a construtora Marcos Lima, teve a imobiliária Marcos Lima também, que até hoje somos fornecedores deles há mais de 20 anos, que acreditou muito no nosso potencial, desenvolver, de nos vender produto também, então, mas principalmente o arquiteto, sabe? Aquela pessoa que tem um feeling, vai dizer, não, eu vou fazer um canto redondo porque eu sei que você é capaz de fazer. E tu trouxe um ponto que eu quero até trazer para a mesa para nós discutir, que um grande desafio do empresário é isso. A gente abre um negócio, a gente começa pensando assim, o cliente vai vir, né? Hoje mudou, certo? Até porque a concorrência antes a gente concorria... mudou tudo. Isso, antes a gente concorria com a nossa cidade. Hoje a gente concorre com o mundo, né? Hoje a gente compra de todo mundo o tempo inteiro, né? E aí justamente vem uma mudança muito forte da mentalidade do empresário. É que ele não pode esperar o cliente, ele não pode esperar que o cliente venha, que é o que tu diz que por 10 anos tu se estabilizou bem assim. Mas aí tu percebeu, e é uma das coisas que no Winners a gente trabalha muito, né? Essa conexão com as pessoas, por quê? Olha só, existem, para mim eu vou comprar de alguém quando eu tenho um relacionamento de amizade, de confiança. E isso é método, isso a gente aprende, isso a gente desenvolve. E uma das coisas que a gente precisa é ter relacionamento e intensidade dessa relação. Então, se eu ver uma pessoa a cada 2 meses, a cada 5 meses, é uma coisa. Se eu vejo uma pessoa que eu vejo todo mês ou cada 15 dias e que a internet facilitou, posso ver toda, eu vou me tornando cada vez mais familiar. E principalmente nossa região, Isso. cidades pequenas. Familiaridade. Eu vejo que entra muito ali, né, André, essa questão da verdade, né? Isso. Porque ele fez um projeto, né, lá pro Milani. A partir do primeiro projeto, fez quantos a mais? Depois fez outro projeto pro outro. Aí veio a primeira arquiteta. Com certeza a primeira arquiteta ajudou daqui a pouco a indicar para quantas outras pessoas. E aí a outra arquiteta viu que aquela arquiteta estava daqui a pouco pegando ali do ED o produto, trabalhando com o ED. Não, tem qualidade, eu vou ir lá também. Então acho que quando você trabalha com a
com a verdade com as E pessoas, principalmente quando o produto é visual, É, que nem com móveis, né? a confiança que tu consegue conquistar das pessoas, tu vai conseguindo fazer com que o Alexandre chega lá no Joviano, que é amigo do Evandro, e comenta, olha, né, o Evandro tem uma empresa assim, 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 o cara, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, e automaticamente que vai criando uma cadeia do bem, que eu entendo, né? Exatamente. Que é o que aconteceu com o Evandro, que vai gerando indicação também nesse mesmo ponto, né? Por essa verdade, por essa confiança que vai ganhando. Eu E entendo a muito isso, própria, e né? a própria qualidade do teu cliente também, ele se aproxima de você, porque ele sabe que ele é uma pessoa que vai exigir o melhor, mas ele vai receber o melhor da tua empresa. Não é um aventureiro qualquer, né, que tá aqui, daqui a pouco não tá. A pessoa também se ajusta, vira um ciclo, porque as pessoas também que têm essa visão de mundo, né, se aproximam de você também, né? E isso vai moldando a tua empresa e o nome vai saindo, o nome vai indo para outras regiões, e vai acontecendo, e é só através de muito trabalho sério, muito trabalho, muito foco, né? E sempre a longo prazo, né, Evandro? Ah, sim. E aí, Sim, e aí eu vou entrar num tema, né, André? é bem fácil eu estar falando hoje com 30 anos, né? Teve muito Exatamente. tropicão nesse caminho. Exatamente. E aí veio o desafio, inclusive nessa área do network, das relações, né? E aí eu gostaria de ouvir, né, os dois convidados especiais de hoje, qual a visão de vocês olhando para esse novo mercado, essas novas gerações que estão vindo, que muitos, de certa forma, têm um pouquinho mais de Não dificuldade de tem ter esse... dificuldade, não é muito, Não, tem eu fui mais... um pouquinho não, o jovem ele tem dificuldade de construir Exatamente. conexão e relacionamento. E é uma relação muito fria, né, Andressa? Então, Muito. como é que vocês estão vendo hoje essa nova geração que está chegando e como é que a gente vai fazer essa conexão para os negócios? Como Pensando... clientes, eles são os nossos clientes. São nossos clientes. Eu entendo, né, Alexandre, assim, o que é uma mudança de cultura muito forte que tem que acontecer com a pessoa e a pessoa se adaptar a fazer o que nós fizemos, eu e o Evandro, de ter que encarar a dor e encarar o desafio. Por exemplo, hoje eu estou participando do ResultaCast, mas eu, no mínimo 3 por semana, eu assisto. Uhum. Eu tô no meu carro vindo de Rodeio a Seberi para a loja, ou Eu indo para também. outro local, eu tô sempre escutando algum podcast de algum empresário, ou de algum mentor, ou de alguém, porque isso vai agregar conhecimento e bagagem para a gente, né? A poder ver como é que outras pessoas têm conquistado esse espaço, têm conseguido inovar algumas situações na vida pessoal e dos negócios e faz com que a gente consiga. E aí, ao mesmo tempo, também não adianta tu achar, eu sei porque eu sofri assim, tipo, quando eu comecei com meus 15 anos lá, eu já estava dentro de uma empresa grande, né? E tu não consegue a confiança de hoje para amanhã. É uma construção. É uma coisa que, tipo construção. assim, às vezes eu até ouvia de pessoas dizer, não me manda aquele piazinho lá. É. Né? E isso ainda existe. Isso é uma história, é 30 anos de empresa, eu vou fazer praticamente 14 anos de Perotti de Construções. Então o jovem tem que entender que ele não vai sair trilhando uma bagagem tão grande de hoje para amanhã, com a confiança tremenda de uma comunidade toda, até porque isso não se trilha da noite para o dia, você conquista com o decorrer dos anos. E muito hoje meio-dia, vou dar um exemplo aqui de que a gente discute em casa e a minha esposa deu um exemplo, que a gente é muito quem a gente convive. Tá? Eu entendo muito Sim, o isso. meio nos meio onde a gente influencia Com convive. certeza. da forma E da aí mentalidade. até a Anne, minha esposa, compartilhou comigo para mostrar para o meu filho mais velho, para o Vicenzo, aonde um senhor lá num outro país tinha um macaco, né, de estimação em casa, e ele queria transformar o macaco mais próximo de um ser humano. E ele pegou o filho dele mais novo para o macaco ir. E quando ele viu, estava o filho se transformando o macaco e o macaco na sua origem como animal. Uhum. E aí o que a gente chegou nessa situação? O que tu assiste no celular, que a gente quis levar para o nosso filho hoje, se tu assistir abobado, tu vai criar uma mentalidade de abobado, dando um exemplo aqui. Tu vai sendo moldado pelo que tu vê, né? E eu entendo que isso é no decorrer do tempo, da vida da gente, que você vai conquistar alguns patamares, se você querer.
né? Não é que não possa ser amigo, a gente tem que ser amigo de todo mundo. Eu sou um cara que sou parceiro independente, sempre digo dentro do meu negócio, não é por valor aquisitivo, não é por cor, não é por classe, não é por nada. Eu preciso de todo mundo e o mesmo atendimento que eu dou e que eu respeito é a todos da mesma situação. Todos os clientes né? somos. Igualdade, né? Igualdade. Só que para o meu crescimento, eu estou procurando buscar ideias e inovações, informações de quem já conseguiu dar um passo a mais. Que eu penso, se aquele cara conseguiu dar um passo a mais, é porque ele está vendo algo lá na frente, né? E aí eu trago esse exemplo do celular e, enfim, da televisão, que são algo que às vezes nós, como pais, com os nossos filhos mais novos, também não estamos nos ligando no que estamos passando para eles, né? E trazendo agora um gancho, justamente como empresários, a gente também tem que estar atento a isso, porque é a mesma forma que os nossos filhos podem ser moldados por aquilo que eles assistem, nós, como os empresários, também podemos acessar as pessoas e criar conexões e relacionamento com o que passa na telinha do Instagram, do TikTok. E essa é a mudança de mentalidade, que hoje as conexões, as relações, elas não vão acontecer só de modo físico, mas elas também estão acontecendo quando você grava vídeo, quando você está lá preparando o teu negócio para se comunicar com esse jovem que ele prefere muito mais comprar de uma forma online do que uma forma presencial, que ele vai estar muito mais suscetível a ir lá e chamar pelo WhatsApp ou clicar lá no direct do Instagram e querer chamar a Perotti Construções para fazer negócio. Só que aí nós, empresários, precisamos entender que a regra da confiança é a mesma. Nós precisamos entender a fórmula da confiança. Existe uma fórmula que a gente precisa entender, que assim como vocês fizeram intuitivamente, de forma natural, de forma que aconteceu, que vocês não foram. Claro que no Winners, né, a gente treina muito vocês de forma o tempo inteiro falando quais são as conexões, quais são os parceiros, vamos ativar. A gente traz isso de forma estratégica, mas vocês são evidências de empresários que fizeram isso naturalmente, por habilidade, por talento, por aprender isso nas empresas que vocês estiveram. E aí eu quero trazer, porque é muito interessante, até para quem está nos escutando, que existe justamente a proximidade, é o primeiro ação, o primeiro pilar. Mais proximidade vem a frequência. Então eu me aproximo, eu crio frequência, depois eu tenho que ter duração dessa frequência. Não vou aparecer uma vez e não vou aparecer mais. E aí vem a intensidade para que eu construa confiança. Essa é a fórmula para ter confiança. Isso eu tenho que usar no meu network, quando eu vou lá, por exemplo, participo do Clube do Vinho lá, né? Lá tu participa de um grupo do vinho. Lá é frequência, não tem frequência? Lá vocês, para criar a confiança que vocês têm entre o grupo, e aí eles se tornam no futuro teus clientes. Automaticamente, né? Automaticamente, porque vocês têm proximidade, frequência, duração e intensidade. Então vocês trazem isso, e aí que vem a sacada do que o Jove trouxe da nova geração lá, que olha lá no Instagram, olha lá no celular e molda o jeito. E aí, se nós somos empresários inteligentes e entendemos que a gente já fez isso no mundo real com as conexões sociais, a gente precisa adaptar nossa mentalidade para ir para o mundo online e construir essa relação lá também. Que eu sei que vocês estão fazendo muito disso também, né? A gente trabalha muito isso no Winners e vocês também vêm trazendo essa mentalidade também para o mundo digital de vocês, que acho que é isso que nós também temos que trazer para debater e inspirar outros empresários que estão com medo de fazer isso. O que vocês pensam sobre? Eu vejo assim que durante muito tempo foi vendido também uma imagem que tu tinha que estudar. Tu tinha que estudar o quê? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau para quem conseguia. Eu fiz primeiro grau, segundo grau, de noite, porque tinha trabalhado de dia, e fiz a faculdade também de contábeis. A minha turma foi a primeira turma URI, em 96, se não me engano, foi a primeira turma URI, antes era FESAL. Mas você vendia uma imagem assim, tu tendo estudo, tu tem trabalho.
E não é bem assim mais hoje. Mudou. O acesso ao estudo, uma vez era mais difícil. Hoje é fácil. Hoje é fácil, exatamente. Eu pagava um salário mínimo de mensalidade, ganhando 3 eu tinha que dar 1 para a URI, coisa. Muitas vezes saía do trabalho, ia para casa e muitas vezes a pé, ia de volta, quando o pai não podia emprestar o carro e coisa. O que eu vejo assim, ó, e o que nós começamos a perceber, e daí eu acho que vem o dom também da pessoa, porque também nós temos que, né, achar que nós somos competentes e muito, né? É ver que talvez você comece essa relação de fazer o melhor, de levar o melhor produto, de mentalizar e virar cultura da empresa, o correto pelo correto, simplesmente assim, tem que ser e começa a ser valorizado. Esses dias, quando o Alexandre falou agora, e eu aprendi muito com ele das colocações que ele fala na Windows, com a Andressa também, mas o Alexandre, assim, ele tem algumas sacadas, fala menos, e muitas vezes dá aquela como é que você falou recém, da paga... Sacada paga. Sacada paga. É que nós, gringo, falou em pago, tá com nós. Na hora... Conectou. Pode ser. É tudo que a gente gosta. É, mas eu vi, quando nós começamos a perceber que nós estávamos trabalhando há muito tempo para a família. Só que agora tem a segunda geração, tem o filho do meu amigo, que estudou, que fez arquitetura e que eu estou trabalhando para ele. Eu tive 2 casos agora que eu fiz o berço da arquiteta. E como é que eu tive que começar a melhorar, daí entrou a Resulta, aquela época, que nós começamos a pensar, bom, eu nunca tinha olhado como a Andressa falou aquela vez, mas o que eu quero daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu quero ter uns imóveis alugados e quero trabalhar menos. Pô, Falou isso mesmo. e eu falei isso, né, Andressa? E dali 2 anos eu disse, Andressa, olha... Eu não posso ter essa mentalidade, Andressa. Exatamente, né? Eu não posso, como assim? Isso foi nas primeiras reuniões que a gente fez. Verdade. Ele não tinha plano futuro. Perdeu a missão. Perdeu isso, Não, jovem. é Perdeu a a missão como eu já tinha conquistado Sim. muita Se coisa. acomodou. Se acomodou. Poxa, eu nunca imaginei que eu estar no meu espaço, que eu estar na minha estrutura, que eu estar com o meu carro, que eu ia estar com a minha casa. Então, pô, né? Daí tu começa a ver, eu digo, não, agora eu quero chegar lá. Agora eu quero ir, não quero mais ser igual aos nossos daqui. Agora eu quero chegar ali em Santa Catarina e olhar o melhor deles. E fui me moldando, e as arquitetas vieram vindo e vieram exigindo e coisa. Mas uma das coisas que também me fez, que o Alexandre colocou agora dos meus filhos, eu tinha visão, bom, daqui a pouco eu vou passar o bastão, eu vou sair fora, eles vão querer assumir. Não, eles não queriam assumir. Meu filho foi fazer engenharia elétrica. O Arthur sempre foi meio tranquilão, mas não foi assim, não tinha aquela assiduidade de trabalhar. Mas eu comecei com 15 anos levar eles para a fábrica. O Bruno menos, o Arthur mais. O Bruno chegou num ponto na pandemia ali, parou a faculdade e resolveu vir para a fábrica também. E daí começamos o quê? Começou a mudar o nosso cliente. E nós começamos a trabalhar para os amigos deles e coisas. Eu tive que melhorar, e como eu estou me melhorando até hoje, esse no Winners mais que eu estou fazendo aqui, né? O Winners Club agora, sempre foi para quê? Para a gente melhorar. Porque se amanhã nós parar, vai vir algum ED um pouquinho mais esperto e vai me passar. E não é por ser passado ou não, tu tem que saber o que está acontecendo. Esses negócios online, a tecnologia da informação hoje está nas minhas máquinas. Né? Daí o que o Bruno me trouxe para dentro da fábrica? Automação. Ó, pai, tem coisa aqui. Porque coisa tu aqui. escutou o teu filho. E eu escutei e eu vi a facilidade que ele tem de trabalhar. Usou com o talento dele. a minha máquina hoje, a serra, eu não sei ligar a minha serra sem estar ele junto. E não tem problema, e não é problema, eu não tenho que saber tudo. Ele me trouxe o resultado do ano passado, foi 30% a mais de produção. Uma máquina, que agora nós estamos fazendo outra mexida na fábrica para mais de 10 anos. Então, quer dizer, tu tá sempre em função. E quando tu se espelha por um Alexandre, por uma Andressa, por um Perotti, por os nossos colegas do Winners, lá tu tá sempre aprendendo. E os diferentes ramos e tamanho, as dores muitas vezes são as mesmas, né? E a facilidade de resolver é porque nós conversamos. Exato. Os negócios Ninguém tá mudam mais muito, né? fechado numa bolha ali. E como é bom estar no meio de convívio com negócios diferentes, né, Evandro? E sobre isso, né, que a gente vamos fechar essa parte dessa nova geração, né, Andressa? É o grande desafio hoje. Se eles não... Porque assim, é mais difícil tu ver. Diz uma coisinha, agora não vou passar para mais ninguém, né? Eu vou estar sempre ali ao redor, né? Não, calma ali. Papai tá ao redor aqui. Não quer mais desistir. Mas eu vejo assim, né? Não quer mais. Aposento mais, não. Eu vejo assim, ó, é uma geração que é muito... assim, a gente tá falando aqui assim, ó,
às vezes da falta de conectividade da geração que está vindo mais humana, sabe assim. Mas eu vejo que eles têm um momento na mão deles que é uma oportunidade única. Né? Que eles têm um conhecimento que a gente não tem. Eles dominam umas ferramentas. Essa semana eu precisava fazer um negócio lá umas tabelas lá e eu não estava me achando, e daí chamei o engenheiro lá, acho que tem 24 anos e eu tenho 46 por aí. Aí dizendo, não, porque tu faz isso, faz assim, vai devagar. Tu tá falando com um cara de 46 anos. É com calma aí que... Mas ele é um cara bacana. Então o que eu entendo assim, ó, na minha visão, a geração que tá vindo, vocês terão muito sucesso. Vocês são as pessoas muito importantes para nós que estamos um pouco acima hoje nos nossos negócios, que nem o Evandro falou agora há pouco, a tecnologia tá vindo, o avanço tecnológico está sendo... Tipo assim, quando tu acha que aconteceu algo, que tu tá chegando perto, acontece algo que já tá muito mais distante. E nós não dominamos essa parte como donos de negócio. A grande maioria hoje dos donos de negócio Tá aprendendo. tá remando porque precisa acompanhar esse mercado e essa implementação. E para quem dessa geração dominar bastante esse lado das tecnologias, mas junto consigo tiver bastante o lado humanitário, que conseguir desenvolver, eu vejo assim, ó, consiga ter habilidade de relação, né, com colegas, com fornecedores, com clientes, com pessoas, né, e mais esse conhecimento que já é natural da geração deles, não é coisa que eles têm que buscar, eles têm, né? Eu vejo assim que vão ser pessoas de um sucesso tremendo, não só para eles, para nós nos nossos negócios, porque e a gente precisa muito dessa geração. Mais leve, eu sou um cara assim que estou precisando muito, porque é uma geração que vai ajudar nós a dar outra virada, que hoje nós precisamos dar uma virada nos nossos negócios. É uma virada Porque muito precisa grande. se comunicar com essa nova geração que está consumindo, que é o nosso consumidor, e que se a gente não tiver a nova geração ali conectando eles também, usando o talento deles, o negócio fica travado. Isso aí. O negócio para. Uma vez nós, as entidades que a gente participa, né? Para fazer levantar um recurso, tu juntava, fazia uma janta, tu ia lá, trabalhava, servia, você lavava e coisa. Hoje essa gurizada, tu pede, ó a pesada do Rotarate lá, que nosso, do tipo do Rotary lá, né? Ó, vocês podiam organizar um... Não, tio, pode deixar, entre eles já fazem uma vaquinha online. Sim. E dá muito mais resultado que tu ficar trabalhando 3, 4 dias num jantar. Entre eles, e aí já vai pro mundo. É o outro jeito de relacionamento. E daí o que se torna um diferencial se a gente escutar ele. E o empresário tem que estar ligado ou com a relação com o filho, ou com os próprios funcionários. Eles têm que buscar essas pessoas de TI, sabe? E o principal, né, Evandro, é nós aprender a nos comunicar. Acredito que o Joviano foi muito assertivo quando ele trouxe o ponto, né, da nova geração, a oportunidade que vai ter. Que quem conseguir, né, hoje com a facilidade que eles têm com a tecnologia, vindo toda essa avalanche de informações que são bombardeadas, dá para você dizer, diariamente, semanalmente, é um absurdo que se cria o tempo todo, eles juntarem essa capacidade deles com relacionamento para conseguir trazer a expertise, trazer a experiência do Evandro, a experiência do Joviano com relacionamento. Se eles conseguirem conectar tudo isso à tecnologia, eles têm um potencial gigantesco. E trazendo para números, né? A gente fala em network, estava pesquisando, saiu inúmeras pesquisas já que falam sobre atribuição. Pegaram bilionários e vão fazer pesquisas com bilionários. Quanto % da riqueza construída ao longo da sua vida está ligado a relacionamento e quanto está ligado a conhecimento. E é gigantesco. É acima de 70% da atribuição que eles dão é relacionamento. E aí a gente começa a fazer uma reflexão na nossa vida. As oportunidades que eu tive foi relacionada a conhecimento ou relacionamento? O conhecimento, ele pode me aproximar de muita gente. O conhecimento é importante, que é o que eu tenho, por relacionamento, o que eu tenho, eleva o teu conhecimento. o que eu tenho para mim oferecer para o Evandro. Se eu tiver conhecimento, é uma porta de entrada. Se eu tenho conhecimento de tecnologia, como a gente está nesse, é uma porta de entrada para qualquer jovem hoje
Você foi bem, foi com um rapaz de 24 anos. Eu, a minha filha, seguidamente, Lívia, me ajuda aqui. Eu não sei aqui, me Nós vamos apertei. depender muito disso, né? E aí a gente sofre e ela vai lá e pô, tá pronto. Eu digo, "Pá, E meio sem paciência, né? Não, mas ali entra, né, Alexandre, essa tua pesquisa é muito interessante, porque, tipo assim, o conhecimento precisa cada vez mais para todo mundo, né? Porque muda muito rápido, né? Mas para tu ver, né, como o que nós temos trazendo, que chamaram eu e o Evandro para ser como um exemplo, vamos nos vangloriar um pouco agora aqui, mas não é ser do exemplo, né? Exatamente. Mas é isso. Eu acho que é aproveitar a tua capacidade. A nossa geração, que nem a Andressa falou antes, por que nós chegamos onde chegamos? Capacidade, é claro, de gestão, capacidade de visão de negócio, tudo. Mas entra nesse 70% que o Alexandre Isso. falou. Entra nesse 70% de relacionamento, porque eu vejo minha clientela, a clientela do Evandro, que a gente conversa, dos nossos colegas aqui, empreendedores que a gente tem no Winners, né? Isso. O quanto o relacionamento está dando o resultado para os nossos negócios. Então, o que que fica? Conhecimento nunca é demais. A gente tem exemplos de pessoas que têm 5 faculdades. Indiscutivelmente, um conhecimento Gigantesco. indiscutível. Doutorado, mestrado de não sei o quê, pós-graduado não sei o quê, não sei o quê. E aí você vê, às vezes, empresário extremamente sucedido que não tem nem o primeiro ensino médio, nem o Os doutorados, porque ele teve o quê? Ele buscou conhecimento, eu lembro, eu sei porque a gente comecei novo e daí quando eu assumi negócio, teve dono de negócio, que hoje nem é mais dono do negócio, porque a ideia dele, você provou quanto era furada, que 1 ou 2 donos do negócio chegou isso para mim. Não vá detrás de curso, treinamento, mentoria, que isso aí é só para gastar dinheiro e é furada, né? Hoje eu consegui crescer como negócio, porque eu busquei conhecimento, Exato. busquei aprender com isso, e algumas dessas pessoas que vieram me dar essa informação nem negócio mais tem. Não. Conseguiram manter Isso, o negócio. porque tu tem que unificar as situações. É. Tu só ter conexão, só ter conhecimento é muito importante, que o Alexandre falou, é 70% do sucesso do negócio, mas se tu não se moldar e não buscar o conhecimento junto, né, Alexandre? E essa geração tem esse diferencial, além de nós, eu digo assim, eles são de ouro pra gente. São de ouro. E a gente traz isso no Winners, justamente fortalece muito, tanto que na mentoria individual, né, Jovem, a gente trabalhou muito, tua também, né? Você trabalhou muito parcerias, aonde vocês iam aumentar network de vocês, não foi por acaso, porque a gente entende que para ganhar mais dinheiro, para fazer o negócio prosperar e ampliar a expansão dele, vai exigir network, vai exigir conexões. E o mais importante ainda é atrelar o conhecimento com network. É quando eu tô, porque assim, se você vai, vamos pegar um exemplo, tá? Se tu vai no mercado e alguém te conhece e tu não sabe quem é a pessoa e te chama Evandro, tá, tu vai ficar meio assim, vai ficar meio desconfiado, tu não vai falar muito de ti. Agora, se tu tá num treinamento, tá? Você vai lá num treinamento e alguém reconhece que você é o Evandro, é um treinamento lá, tu já presta atenção. Porque ou é lá no teu clube, ou tu percebe, porque aquele ambiente traz pessoas que te interessam. O ambiente vai dizer quem essas pessoas e se ela está no nível de network que eu quero ter. E é bem interessante isso aí. Porque isso a gente precisa prestar atenção também. É muito interessante isso aí, porque depois daquele nosso encontro presencial que tivemos em Farroupilha lá, né? Sim. Como teve amigos meus que, mas eu te vi lá, mas o que vocês estavam fazendo? Mas tu ficou lá, você ficou lá 2, 3 dias lá em treinamento? Eu digo, não, em treinamento não. Aprendendo muita coisa nova, muita coisa para nós sair dessa bolha, que muitas vezes a gente entra na nossa região achando que Porto Alegre é longe, que Sarandi é longe, que Aceberi tem marcenaria, não. Nós estávamos lá em busca de conhecimento. Ele, mas como é que funciona? Digo, não, assim, assado, tu dá dica. E ele, mas então é legal mesmo isso aí, né? E nós estávamos essa semana, né, Andressa, conversando sobre um cliente, futuro cliente da Andressa aqui da Resulta, que ele me disse, Evandro, tu faz isso aí, né? Há quanto tempo? Digo, há 9 anos, 8 anos. E lá, não, mas tu gosta disso, então é por isso que a tua empresa é tão organizada. E eu digo, a minha empresa não é tão organizada, mas ela está cada vez mais em função disso também. E o Alexandre sempre deixou muito claro para nós isso, né? Muito
Não adianta, é parte de quem? Do dono. Se Isso. nós, o proprietário, Não tiver não mentalidade. tiver mentalidade, e outra, nós somos o CEO da empresa. O Isso. CEO não existe só lá nas grandes empresas, né? Nós somos a referência. E o momento que olharem um móvel mais feito, eles não vão pedir, foi o colaborador que fez, não. Foi lá o Evandro que fez, foi lá na ID Móveis. E o conhecimento dessa gurizada é o que, e eu tô vendo muito isso, eles estão também querendo participar dos negócios. Sim. Uma vez, não, tu pegava, mandava estudar, e Deus o livre, ele vai nas empresas, né? Os pais que aqui, não, isso aí, não sei o quê. E tá mudando a falta de mão de obra. Claro que falta mão de obra. Mas experimenta pegar uma empresa que dê condições de trabalho boa, que dê um salário razoavelmente, que tenha um plano de carreira de crescimento. Que nem nós temos na fábrica lá, né? Marceneiro auxiliar 1, auxiliar 2, marceneiro 2. E não tem como tu ficar sem também. E isso tudo é o que? É olhando o que o Alexandre fala, aprendendo com a Lesuta, aprendendo com a equipe deles, conversando contigo. Aquele dia aquelas pessoas lá de Caxias, de Farroupilha lá, que, poxa, os caras eram os top, né? De conhecimento, de Os venda, palestrantes. Meu Deus! Sim. Os caras eram Foi uma top, bagagem né? muito Os caras grande, né? tinham clientes, né? Com escritório em São Paulo e coisa. E nós tendo acesso, né, a isso aí. E a forma tranquila como eles colocaram para nós, a forma simples. Não existe milagre, existe venda, existe caixa. Exato. E eu vejo, Alexandre, só para complementar um negócio ali, do relacionamento, se nós crescemos com o relacionamento, nós tinha natural. A geração que está vindo, ela vai precisar muito mais. Porque hoje nós temos uma internet vendendo, a concorrência se tornou mundial. Mundial. Mas ainda o relacionamento dá solução, né? Que as pessoas querem solução. Tu tem uma situação para resolver, Querem que tu precisa resolva da o solução. problema. E a solução mais rápida possível, né? Aí E aí o que eu vejo assim, eu vejo que a internet ela tá muito na mente da geração que está vindo. Eu resolvo pela internet, compro pela internet. Você é o cara que vai estar se autodesenvolvendo como geração que está vindo ali e vai estar no lugar meu, no lugar do Evandro, do Alexandre, da Andressa ali no futuro. E não vai ser a internet sozinha que vai resolver o teu problema. Não. Né? Você vai precisar dessa conexão, você vai precisar desse relacionamento. Amanhã você vai ter um negócio que eu vou fazer lá com o Evandro por causa que eu tenho essa relação de troca de ideia, de informações como empresários. Eu vou ter o cara, que nem eu tenho muitos, a maioria dos empresários aí onde atuo nos municípios são meus clientes por essa relação, né? E ali entra esse ponto. Tipo assim, não vai achar que o celular vai resolver tudo na sua vida. Exatamente. Ele está ali para te ajudar, mas ele não vai solucionar. Isso. Só Quem que soluciona é o ser humano. perfeito. E aí que é o ponto, né, Juliano, que nós vamos ter que aprender, por exemplo, trazer meu exemplo, né, que eu tenho clientes hoje já dessa nova geração, que a gente fez negócios de cifras altíssimas sem contato nenhum. O contato de Online. conversa. Para mim era um negócio importante, de alto valor, mas ele se negou, não quero, não preciso de visita, eu não quero. O negócio é WhatsApp, é a conversa E e Instagram. Instagram. Então, aonde que você familiariza e aproxima? Nós vamos, nunca, nada vai substituir essa relação corporal, digamos assim, a proximidade, mas além disso nós vamos ter que olhar para a rede e conseguir fazer essa comunicação com esse novo público. Aproximar dessa forma. Exatamente. É mais Uma uma estratégia. ferramenta estratégica para nós aproximar, porque vai ser difícil, vai ter, e olha, inclusive rodou já pesquisas, né? Essa nova geração prefere comprar na internet muitas vezes, porque ela não tem relação. Mesmo sendo da cidade, da Ou mesma isso, cidade. Outro ponto importantíssimo, né? E aí vem de encontro ao Winners, né? Que é esse ambiente fantástico que está sendo construído, né, Andressa? E é vocês que constroem ele, Exatamente. que é justamente essa ambiência, o meio de convívio, pensando sempre em evoluir, pensando sempre em soluções Troca de informação. para atender as dores, que são muito variadas, porque são vários negócios diferentes, várias situações diferentes. E o mais interessante que eu quero trazer aqui, que vem a importância de estudar, vem a importância de participar de um clube, vem a importância de estar conectado, né, Joviano? Que é a questão dos ciclos do negócio. Lá quando o Evandro começou, o Evandro, quem sabe, comprava uma máquina lá, aquela máquina ter 10, Perpetuava. 15 anos, 20 anos de uso. Hoje não existe mais isso, não vai mais existir. O ciclo é muito curto, seja
para um equipamento, seja para um negócio. Quando você encontrou a fórmula redondinha, digamos assim, que o negócio está andando, você já tem que estar preocupado em buscar alternativa para evoluir ele, porque se você parar, rapidamente ele vai ser suprido. Então, essa rapidez é a mesma rapidez que essa nova geração está vindo, ela quer resultado rápido, ela não vê uma relação em muitos momentos a longo prazo, como a gente tem culturalmente, Construir a história, né? de dever, obrigação, né, de respeito. Não é que eles não tenham respeito, mas é uma outra forma de de se ver. conectar. E nós vamos ter que se adaptar a isso, Não, vamos e ter tá, que e tá tudo aprender. certo também, é assim mesmo. Tá tudo Isso, certo, é e isso. nós que vamos ter que aprender a se comunicar com eles, vamos ter que aprender a estabelecer essa relação e criar um network. Sim. Quem sabe por um grupo, enfim, por Mas tribos que vamos formar lá na rede, não sei. Exato. e tu São sabe, possibilidades, mas o mais importante de nós, como empreendedor, é buscar alternativa de chegar e comunicar mesmo com essa pessoa que não quer uma conversa, Sim. tomar um café. Olha quantas cooperativas estão dominando o mercado financeiro da nossa região e do estado e do país, tendo relacionamento, tendo tu entrar no banco, entrar lá na Belo exemplo. cooperativa e sentar na frente do atendente e o cara diz, não, eu cuido da tua conta. E por que outros bancos, né, que dominavam o mercado, tanto o Banco Brasil, Caixa Federal, Bradesco, hoje vão tudo pro lado mais alto atendimento. E olha por que as cooperativas estão dominando, né? Relacionamento. Porque tem a pessoa, porque tem o relacionamento, porque elas vão ter que comprar amanhã móveis, né? Nós acabamos de realizar a primeira Cressol, então quer dizer, poxa, alguma coisa tem a ver isso, né? Não existe... Tu sempre vai ter uma carinha lá atrás do teu celular também, né? Mas uma das coisas também que eu vejo na fábrica, quando o Arthur assumiu o marketing da marcenaria, e depois começar a pegar, tirar foto, mandar para o cliente, fazer videozinhos dentro da fábrica e mandar para fora. Poxa, digo, isso aí não... Eu falei, e que foi muito legal que tu trouxe. Eu e vou ele me trazer mostrou isso. engajamento esses dias. Meu Deus, eu tava com Sim. 100 e poucos, 200 ali, hoje passa de 2.500. E permanente, não é aquela coisa flutuante muito, sabe? E não, eu vou trazer isso porque acho muito bom. Nós estamos falando dessa nova geração, de um jeito novo de se conectar. E aí, justamente, a gente tem... O Evandro trouxe, essa semana nós estávamos no encontro do Winners, e ele estava trazendo isso, né? Que hoje, como o teu filho Arthur veio e trouxe... Ele né? tem a facilidade nisso. Ele é quem cuida das redes, Isso. ele é o marketing da marcenaria. Olha só, o marketing da marcenaria. O que acontece? O Evandro trouxe como exemplo, e foi muito inspirador que tu trouxe, porque tu disse assim, olha, agora eu estou fazendo um negócio lá com o cliente, e quando eu estou num processo de negociação, eu pego lá e mando o link do nosso Instagram para mostrar as nossas fotos. Isso é conexão. Isso é mostrar... E durante Isso é a conversa, inclusive, isso, né? é eu ligar o mundo online com o presencial Até e não porque te o meu atrapalha. produto é visual, a pessoa tem que enxergar a mesa para... Mas é essa a mentalidade do empresário que tem que Só ter. que essa Sempre vai ter que conexão, ter o ser humano, né? Não tem? só que essa conexão, ela pode não ser pessoalmente, que nem o Alexandre falou, pode ser, mas é que tem que ser muito rápido, Isso, né? isso. Agilidade é o Isso, diferencial. porque o que acontece? O celular, ele botou rapidez e a pessoa, ela manda uma informação ali, ele busca uma informação que vai exigir muito das empresas da nossa geração agora aqui, para tentar ser o mais rápido possível, para se conectar nessa informação ali com esse cliente novo que está vindo, né? Porque ele não tem a paciência que nós tinha, né? Se tu não respondeu agora, Perdeu. já tem o outro cara respondendo ali e vai acabar pegando o teu espaço do teu negócio. Olha só, eu tinha indicação de oftalmo. Olha como é que é a network. Nós pegamos um médico da família. Eu estava há 10 anos no mesmo oftalmo em Porto Alegre. E aí não estava resolvendo meu problema, eu estava com muitas alergias no olho. O Alexandre, eu disse, vê o teu primo que mora em Chapecó e vê uma indicação de médico. Ele nos indicou 3 médicos muito bons. E aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar o Instagram. Quem são? Quem são? Aí eu olhei o Instagram, eu achei, mas ele... A idade, acho que ele tem a mesma, mas eu tava com um cara de 80 anos, eu sabia que ele tinha experiência, mas o Instagram dele eu achei, fui para outros 2. Os 2 Instagram me chamou a atenção, tecnologia, atendimento, me falou das especialidades,
vídeos, eu vi os vários médicos, me chamou a atenção os dois. Eu mandei um direct, peguei do Instagram e fui lá, porque ele não mandou o número, né? Mandou o nome das pessoas. Fui lá no WhatsApp. E eu falei assim, quem me responder, tá? Minha visão. Quem me responder mais rápido, vou marcar a consulta, porque eu já não sei quem. Os dois estavam muito bem posicionados. A secretária me respondeu super rápida. Falei, ó, agilidade, gostei. Já marquei, fui lá. Bom, resumindo, tá? Eu, Andressa, mudei de oftalmo, resolveu o meu problema, cheguei lá. Tudo que eu vi no Instagram era muito melhor dentro da clínica de olhos. A experiência é bem maior, né? Daí eu descobri, no decorrer fui conversando, habilidade network, né? A assistente lá me atendendo. Quem que é o dono dessa clínica? Eu pedi. Ele falou, o médico tá te atendendo. Ele é o dono. Eu falei, ele é o dono. E dela contou, ele faz 7 anos, tem muita tecnologia, o doutor vai para os Estados Unidos. Eu falei, a funcionária fazendo o mesmo marketing que estava lá no Instagram. O tratamento que tu tem que levar para o teu cliente. Mas vocês entendem que a sincronia do que estava no Instagram, estava lá, estava na E o atendente. conhecimento não pode ficar só para nós, né? Tem que Não. estar em todo o processo. Eu me senti super segura. Veio as lentes, resolveu meu problema, não tenho mais alergia. E ele me deu outras soluções caso eu sair de lá com 5 soluções, se caso essa primeira não desse certo. Por que eu estou trazendo esse exemplo para a gente pensar? Se ele, um médico, tinha o quê? Uns 40, 50 anos no máximo. Olha a mentalidade do cara. Para mim, eu estava lá olhando a mentalidade. Ele estava atualizado, ele estava trazendo novas tecnologias, mas ele estava se posicionando de uma forma diferenciada e se comunicando com futuros novos pacientes dele através do Instagram dele. Ele veio por uma indicação, mas ele fechou pela rapidez que o Jovem falou no Instagram. Para essa linha, Andressa, eu vou dar um exemplo aqui, que sou da diretoria do hospital lá em Rodeio, né? A gente tem alguns procedimentos que atendem o estado todo, porque é pela ordem cadastrada dentro do sistema de saúde estadual. E o ano passado a gente contratou uma pessoa para cuidar somente do marketing do hospital e colocar os vídeos do hospital, dos profissionais. E o que a gente sentiu em algumas pessoas que vêm de vários municípios aí, São Borja, enfim, todos os municípios quase do estado, que eles acabam entrando na rede social para ver algo sobre o hospital. Que imagina, Rodeio Bonito, quando tu vai olhar a cidade, tem 7 mil habitantes, né? Exato. E aí o cara tá lá em Santa Rosa, tá lá em Santa Vitória do Palmar, tá lá em São Borja, tá lá em Caxias, Como é que tá foi lá naquela perto de Porto cidadezinha? Alegre. E aí ele é convocado para fazer um procedimento em Rodeio Bonito, numa cidade que tem 7 mil habitantes. Aí a gente ouviu posicionamentos, né? A gente não, o diretor do hospital, o pessoal do hospital, né? De pessoas falando muito positivo sobre isso. Então aqui entra essa linha que você fala da importância da gente vender. E na linha que o Alexandre fala da geração, eu tenho um cliente grande comigo que eu atendo o pai e atendo o filho, né? O filho, eu faço negócios grandes com ele e não sento pessoalmente. Olha, é mais fácil nós se encontrar pessoalmente para comer um churrasco num sábado, meio-dia, do que para fazer um negócio. Exatamente. Porque a geração dele é de produzir, mas não perder tempo sentando Pessoalmente. fazer o negócio. Me manda um WhatsApp ali, É prático. vamos resolver e vamos fazer funcionar. O pai é da geração da gente, né? O que o pai quer? Que tu vai lá, que toma um chimarrão, que tu escuta a posição dele, escuta o alinhamento dele, a história, porque os antigos e a gente vai ser igual, não vai ser diferente. Não tem coisa melhor, que você tem 30 anos de empresa, né, Ivan? Acho que não tem coisa melhor para o cara com 30 anos de empresa, daqui a pouco ter alguém que vai te escutar, né? Exatamente. Falar a tua história, falar teu, né? Então é isso, né, Alexandre, que eu vejo muito resumido. São perfis e uma transição. Isso. E nós vamos ter que nos adaptar com isso, e a geração que vai vir, ela vai ter que se adaptar com isso, porque eu vou ser o antigo ali no futuro, E você sabe né? que E o meu filho vai ser o novo, né? nós vamos deixar o processo Exatamente. muito mais fácil para eles também. Isso. Perfeito. Olha, passou voando o tempo ainda essa. Nem percebemos. Nós tínhamos assunto para seguir por mais 1 hora aqui.
E, porém, Não são de falar muito, quase. não são, né? Soltou Tava no muito início, bom fez mais esse- devagarzinho, depois soltou. Foi E fantástico. Seja atingir os objetivos de você. Foi grandioso. E para a gente fechar com chave de ouro, né, Evandro? É um consenso, é um entendimento. Nós precisamos nos atualizar e evoluir. Sempre. Assim como a tecnologia evolui muito rápido, nós, empresários, precisamos sim. Eu comentei com a Andressa, inclusive, dentro de casa, eu nunca estudei tanto na minha vida como estou estudando hoje. É verdade. Nunca, nem perto. Por quê? Só para acompanhar o que está vindo. E eu não quero ficar para trás, eu quero andar na frente, eu quero avançar, eu quero evoluir. Preciso, pelo tamanho dos negócios que a gente tem hoje, não tem opção. Eu preciso acompanhar, eu preciso evoluir até para mim poder ajudar e contribuir com outras pessoas. Sobre isso, uma mensagem final do Evandro para fechar com chave de ouro para as pessoas que estão assistindo essa nova série Série. do podcast ResultaCast. Qual a dica de ouro que o Evandro deixa para Primeiramente, fechamento, hein, sobre Pra o tema? Primeiramente, eu já gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, porque sempre aqui na Resulta é muito mais um bate-papo, um aprendizado. Meu colega aqui domina muito mais, ele fala você nos 30 anos, mas já está dominando muito bem, 14 já, né? Mas dizer que assim, é sempre muito trabalho, sempre muito trabalho. Todas as empresas têm as dificuldades, todas não têm as dores, mas tendo trabalho, objetivo, treinamento, buscando a informação, todo mundo domina. A gente tem que parar, e eu também mudei com o tempo. Isso aqui não é gasto, treinamento não é gasto, informação não é gasto. E isso tudo é investimento. No momento que tu investe no treinamento, para você se acalmar como gestor, para você se acalmar como pessoa, você está acalmando todo o teu processo. Você está se tornando ele maior, tu vai gerar mais emprego, tu vai gerar mais renda. E o momento que você se treina, o momento que você se capacita, você está gerando mais riqueza para um país que muitas vezes não valoriza o empresário, que parece sempre o culpado de tudo. E é que nós que paguemos a conta de todo mundo. E ao mesmo tempo você está gerando muito emprego e distribuindo muita renda. Então as pessoas também enxerguem as empresas diferente, valorizem a nossa região, valorizem as nossas empresas daqui. Porque todo mundo trabalha arduamente, uns menos, uns mais, nós vamos chegar no objetivo. E para os empresários, eu diria que busquem conhecimento. Busquem conhecimento, se preparem, conheçam os seus negócios, deixem os filhos de vocês provar que são bons também. Aprendam e ensinem, né? Eu acho que vocês, e mais uma vez vou agradecer muito a Resulta, porque fez a Edemove ser muito mais leve nos últimos 8, 9 anos e vai ter muito mais anos pela frente, né? Vocês Legal. nos ensinarem Lindo. com muita capacidade de treinamento, e o Alexandre, eu sempre falo do Alexandre porque ele era mais sisudão no início, Era, né? Eu chegava com ele meio de lado já. Comprador, né? Comprador, né? Tô fazendo aqui dentro, nem tô entrando. O Alexandre sempre disse, é sobre isso que a gente tem que falar. Ou sobre isso o que é? É falar do nosso negócio. É dominar o nosso negócio para a Edemobis ter muitos anos, a Perotti Resulta mais, com certeza, muito mais anos. Então, meu muito obrigado, né, para vocês. E a dica sempre é trabalho sério. Produto, trabalho, venda, acima de tudo, venda. E que a gente sempre seja assim, que leve para o nosso cliente o que a gente pensa de vida também. Exato. Muito obrigado. Muito Gratidão, excelente. Joviano, para nós fechar com chave de ouro, hein? Sobre o tema, qual é a tua dica que você deixa para o público do ResultaCast? Bom, ali no início vocês viram que eu tive que superar muitas dores, né? Para chegar onde eu cheguei. Eu vejo que a oportunidade existe para todo mundo. Não só para ser empresário, mas para ser um grande líder dentro de uma empresa. Tá? Eu vejo que é questão de você querer. Né? E nesse ponto, eu entendo que nesse nosso bate-papo de hoje foi muito bacana, né? Essa troca de ideia, trazendo o Evandro aqui junto com seus 30 anos de empresa, eu praticamente com a metade de tempo de empresa dele, né? Ele nessa fase já de ter os filhos, né? Não vejo a hora de poder ali na frente ter os meus também ali ajudando. O Alexandre já tem, né, os filhos dele junto no negócio e tal, porque a gente precisa. Ficou bem claro hoje aqui que aqui não se está excluindo gerações nenhuma. Aqui ficou muito claro de que um precisa do outro.
tanto nós empresários com empresários, nós empresários com a comunidade, porque a comunidade precisa de nós, as entidades precisam de pessoas, porque sem pessoas não existem mais entidades, e cada vez há uma demanda maior para essas pessoas estarem nas entidades. Mas, acima de tudo, eu vejo que é vencedor, é encarar o desafio que a vida traz, que não é brincadeira, fazer gestão de negócio, né? Olha, eu tenho 14 anos só quase aí, mas é mudança. Em 14 anos, eu digo para vocês assim, eu acredito que tem empresas aí com 50, 60 anos de negócio que passaram muitas dores, muitas transformações, mas não tantas transformações que nem eu vivenciei já nesses 14 anos, porque é um curto, pequeno espaço de empresas, tu vai analisar, com muitas mudanças, pandemia, enfim, muitas coisas acontecendo, né, no mundo que impactam nos negócios. E para isso, a gente, como dono do negócio, precisa cada vez mais de líderes preparados, Exatamente. né, de pessoas preparadas, buscando conhecimento. E eu entendo assim que se eu não te dou conhecimento como gestor ou como dono do negócio para você, que é meu colaborador, faça o contrário, né? Isso estou falando para o meu colaborador, mas no sentido de dizer para os ouvintes aqui, você que é funcionário, que é colaborador, independente da empresa, faça a sua parte, busca o teu conhecimento, busca ser o melhor, faça o seu melhor, que alguém vai enxergar você, né? Alguém vai enxergar você. E aí esse alguém pode ser alguém que vai poder te valorizar mais, se não for eu lá com o meu colaborador, vai ser um outro, e automaticamente você se transformar num grande líder ou até mesmo num grande empresário. Mas tudo é no tempo. Eu digo que tudo é no tempo. Eu fui 17 anos e meio empregado, né, colaborador de uma cooperativa, para depois eu ter o meu negócio, né? Então, a dica que eu deixo assim, ó, não deixe de buscar o conhecimento e se moldar com esse mundo, né? A gente precisa de todo mundo. Busque o conhecimento, faça sua parte, dê o seu resultado, que alguém vai reconhecer você com certeza. E obrigado, Andressa, obrigado, Alexandre, obrigado, Evandro, por essa parceria, né? E vamos seguindo sempre nessa busca também inconstante, né? Porque a gente não para, né? De conhecimento, né? E ninguém busca conhecimento sozinho, né? A gente precisa sentar com o Evandro, a gente precisa sentar no Winners com os demais empresários para poder juntos, né? Uma ideia de uma ideia do outro, você implementando nos negócios da gente, que acaba melhorando alguns processos e automaticamente isso se transformando num resultado dentro das nossas empresas, né? E o que me satisfaz, eu posso dizer aqui muito franco, né? Que é saber que eu era um colaborador e hoje eu sou um empregador, né? Então isso é gratificante pro dia a dia da gente saber que a gente está podendo gerar emprego, gerar renda para o país, gerar renda para a região e levar, né, com muita humildade, com muita simplicidade, junto com o nosso time, o melhor sempre que a gente pode para as demais pessoas na comunidade. Legal. Parabéns, muito bem. É sobre isso, né, Andressa? Que aula, hein? Eu acho que para nós, assim, parar e debater sobre isso mexe com muita coisa, porque a gente não para pensar, às vezes, o quanto isso o quanto a conexão ela tem poder, o quanto a gente já fez na nossa vida de conexões. Eu vi vocês aqui, querendo ou não, quando a gente ia falando, vocês iam também se dando conta do quanto isso se transformou numa. Exato! E que a gente precisa trazer isso porque as pessoas se inspiram muito em vocês, como líderes sociais, como empresários. Outros empresários se inspiram, mas muitos jovens que querem empreender, tenho certeza que escutando a história de vocês vão poder levar isso para a vida e refletir sobre onde eu quero chegar, o que eu preciso mudar na minha mentalidade para poder fazer novas conexões e isso gerar resultados para os negócios. Quando eu sou vendedor dentro de uma empresa, isso foi uma aula de vendas, porque eu preciso aprender a me conectar com mais pessoas para poder gerar resultados nas vendas e vocês trouxeram isso com exemplos, com a dor da superação do medo, da insegurança, do se posicionar, do se comunicar, mas que dá certo. Quando eu acredito que eu tenho um sonho, que eu sou capaz de mais e quando eu enfrento os medos, né? Então, que aula, que inspiração. É sobre legado, né, Andressa? Qual é o legado que eu vou deixar aí? Só para aproveitar o último gancho do Jove, que foi muito bom, né, Jove, sobre a questão que você falou, alguém vai ver. Eu dizia isso, alguém vai ver o que está fazendo.
Hoje eu mudei um pouquinho. Eu digo assim, todo mundo está vendo. Porque quando a gente vai contratar, e Isso muitas vezes vem um currículo na nossa mesa, a gente olha ali, o que a gente faz? Ah, conhece o fulano ED? Conexões. Conhece o Joviano? Rede social. Todo mundo está vendo. O Todo tempo mundo inteiro. tem algo para dizer. Se você está trabalhando direitinho, se você atende bem, se você faz um bom trabalho, se você é comprometido. É sobre isso. Então, realmente é uma aula, é um legado fantástico. A gente só tem a agradecer a vocês Muito obrigada, gratidão imensa pela disponibilidade, né, Andressa? Pela por se doar, assim, trazer coisas pessoais de vocês e propagar isso para o mundo e propagar isso para novas mentes que estão aí sedentas de inspirações e que vocês puderam com certeza semear e transformar muitas mentes que vão estar se alimentando dessa sabedoria. Isso com certeza é plantar. É o primeiro Plantar. passo da conexão, hein? Então, parabéns, muito obrigado. Obrigado. Que mesmo de orgulho coração. ter Obrigado. no Winners esses empresários que são mentes brilhantes, que acreditaram também no projeto, né? E tá aqui, faz parte, a gente quer cada vez mais fomentar o Winners, ele traz muito isso, conexões, relações, desafios e ligar isso a resultados financeiros na vida e nos negócios. E como é gratificante lá no Winders, né, Wander? Só complementando, já O estouramos. Daniel só tá né? fazendo sinal lá. Complementando, né? Quantas vezes a gente escuta, né, do pessoal, bah, aquilo que o Evandro falou lá fez Ah, a total gente escuta sentido. muito isso. O Ah, Joviano tô deu jogando aquela nosso ideia lá. essa semana. 10, tirou minha um peso chave. que eu tinha, virou a chave, né? É sobre isso, é sobre essa conexão e é a construção, porque ali tá o quê? Tá uma entrega sem se preocupar na volta, né, Juliano? Sim. É um grupo que está buscando o quê? Buscando a melhoria conjunta. Não é por Partilhar. interesse, é por É sempre deixando o negócio mais leve, mais competente. sabe? Com- Quanto mais tu estuda, quanto mais tu busca, parece que mais tu quer. compartilhar com o próximo. Essa questão do Winners, André, só para sei que estourou tempo para complementar. Mais uma meia hora. Essa questão do Winners, dos empresários, tira a gente daquele momento que a gente vai cair no comodismo, na Fazer mais do mesmo. né? E faz com que a gente também automaticamente não desenvolva só a gente como empresário, mas crie estratégias alternativas para ajudar a desenvolver a equipe da gente. Exato. Então, ele é um benefício para o negócio, para a empresa, mas também diretamente. A Resulta Mais hoje, vocês, pelo conhecimento que vocês trazem, junto com os demais empresários, é um desenvolvimento para a região, porque faz com que as empresas desenvolvam as suas equipes, né? E a gente agradece muito, assim, por poder fazer parte desses Que projetos. legal, que bacana, a gente fica muito feliz. Sabe que eu recebo às vezes pessoas me chamando dizendo assim, fez o curso lá, eu queria a Andressa saber, e eu fico feliz, porque tu imagina as pessoas, olham lá no currículo que fez o Líder Mais, fez o Superando, fez um treinamento, e que isso vira uma referência, né? Que esse é o nosso propósito como Resulta, é a gente transformar e desenvolver as pessoas, a mentalidade e gerar resultados com um legado de cada um deixar a sua história, deixar suas marcas e suas realizações quando atinge seus objetivos, seus sonhos. Isso aí. Isso aí, Bora vamos fechar brindar com o nosso aí. brinde? Resulta Cast. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Ah, é. Tamo junto.